Bom dia a todos e a todas. Esse é um dia muito importante, no qual nós daremos sequência a uma iniciativa que foi iniciada no ano em que se completaram 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, que foi o ano de 2014, que foi a formação, a construção e a estruturação da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, uma iniciativa que tem por objeto, que tem por propósito, constituir uma rede de colaboração, de cooperação acadêmica e também com apoio institucional, no sentido de avançarmos e desenvolvermos uma perspectiva intercontinental entre os países do Cone Sul e outros países que se envolveram em situações de transição política e que hoje precisam lidar com a sua herança autoritária e avançar nas diferentes pautas do tema da justiça de transição. Então, para nós, é de fato um contentamento muito grande. Nós hoje temos a oportunidade de colher já os resultados do primeiro encontro anual da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, cujo encontro concentrou-se basicamente em dois grandes temas, em duas grandes iniciativas. Hoje nós vamos ter o resultado desses relatórios que foram desenvolvidos, relacionados à judicialização da justiça de transição na América Latina, e, na sequência, em torno das diretrizes para o tratamento de arquivos de direitos humanos e panorama na América Latina. Então, teremos uma dinâmica que depois será melhor detalhada, melhor explicitada, que está descrita aqui no folder de organização do evento, com a apresentação dos respectivos relatórios, com a apresentação de representantes de diferentes países, fazendo referência a esses relatórios e trazendo uma série de sugestões e de outras informações a ele relacionadas. E depois, ao final do encontro do dia de hoje, nós teremos uma assembleia na qual esses resultados e esses comentários, sugestões e contribuições serão, então, avaliados e decididos, assim como outras decisões necessárias envolvendo a definição da próxima Secretaria Executiva e a eleição do Comitê Gestor e também a definição da sede do próximo encontro anual. Esse encontro também tem uma característica especial e relevante, pois ele envolve a iniciativa de construir uma outra rede latino-americana, que será o objeto do segundo dia, do dia de amanhã, envolvendo uma rede de reparação psíquica. E, nesse sentido, as atividades em torno dos processos de reparação trazem um aspecto que vai muito além da questão da reparação econômica, que a Comissão de Anistia, por exemplo, tem como missão constitucional levar adiante, envolvendo uma ideia de reparação que está projetada não só para o aspecto individual, mas também para o aspecto coletivo e social, e envolve uma reparação moral, uma reparação simbólica e também uma dimensão de reparação psíquica. E o crucial desse entendimento é que, construindo um projeto piloto, que foi iniciado através de edital organizado e publicado a partir da atividade da Comissão de Anistia, que foi no ano de 2012, se construiu no Brasil, com a Rede Clínicas do Testemunho, um projeto piloto de assistência psíquica a pessoas que foram vítimas da violência de Estado. E essa situação traz toda uma peculiaridade que precisa ter um engajamento coletivo e um engajamento institucional para que, de fato, possa haver uma ampla reparação nesse campo, na medida em que as pessoas que individualmente foram afetadas e as suas famílias, elas trazem a necessidade de uma superação, de uma forma de lidar com essa violência que sofreram, que passa necessariamente por um reconhecimento público e institucional e por uma recolocação dessas pessoas e dos seus familiares no cenário institucional e no cenário político da sociedade. Por outro lado, a sociedade também precisa, para poder reconstruir essa história, para poder desenvolver políticas públicas que possam confrontar e evitar que essas violências se repitam, a sociedade precisa
do testemunho dessas pessoas. Ela precisa, através da participação direta daqueles que foram diretamente atingidos e também das gerações dessas famílias, reconstruir a partir desse olhar as arbitrariedades e as violações que foram praticadas para que elas possam ser evitadas, né? Então, a reconstrução dessa história passa fundamentalmente por esse olhar e por esse testemunho. Então, digamos que é uma via de duas mãos. E, nesse sentido, tem se esboçado outras iniciativas que reconhecem a importância, de modo indispensável, de uma política pública e de um projeto e de uma rede em torno de um projeto de reparação psíquica. E conseguimos uma grande vitória nesse ano, que foi a publicação de um segundo edital e a garantia, então, da continuidade desse projeto, que pode, inclusive, ser visto como um projeto piloto para as violências praticadas pelo Estado na democracia, né, e não apenas em relação aos períodos de exceção e em relação aos períodos autoritários. Então, eu gostaria de convidar a todos e a todas para usufruírem da programação que foi carinhosamente montada, construída e desenvolvida. Agradecer muito a presença de todos e todas aqui, cumprimentar de modo especial os companheiros de mesa que irão fazer os seus pronunciamentos na abertura desse evento, e também explicar que o presidente da Comissão de Anistia, que faria essa abertura, eu estou aqui na missão de substituí-lo na abertura dos trabalhos. Infelizmente, no dia de ontem, ele teve um acidente, acabou se contundindo, se machucando, quebrou o pulso, enfim, está envolvido com o problema de saúde dele. Ele está bem, mas, infelizmente, não poderá estar presente aqui no dia de hoje para acompanhar os trabalhos. Mas nós, então, faremos essa tarefa, então, de substituí-lo e de conduzir as atividades que forem necessárias daqui por diante. Então, minhas boas-vindas a todos e a todas, e desejo a todos nós um bom encontro.